Uma pesquisa realizada em 11 países da América Latina apontou que o Brasil é o segundo país da região em ameaça a juízes. Fica atrás apenas da Bolívia. A pesquisa foi apresentada no começo deste mês, durante a reunião da Corte Interamericana de Direitos Humanos na Costa Rica. A reportagem é de Carolina Chaves. As ofensas às instituições democráticas no país atingiram também os juízes em razão do cargo. A pesquisa Perfil da Magistratura Latino-Americana, realizada pelo Centro de Pesquisas Judiciais e pela Associação dos Magistrados Brasileiros, em parceria com instituições de pesquisas, ouviu 1.573 juízes de 16 países sobre a segurança dos magistrados no desempenho da função. O objetivo do levantamento é conhecer o perfil dos magistrados latino-americanos, o funcionamento da justiça e identificar as dificuldades para fortalecer a independência judicial na América Latina. Segundo o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Frederico Mendes, as ameaças ocorrem contra os juízes que exercem função em vários ramos da justiça. E o que a gente observa é que essa violência não é apenas contra o juiz que exerce a atividade na área criminal. Também são comuns casos de juízes na área da família. E sempre os litígios de família são traumáticos entre marido, mulher, filhos. E muitas vezes, não raro, se ocorre uma tragédia em razão dessas discussões. E o juiz, às vezes, está envolvido nisso aí. Às vezes se coloca o juiz que é o responsável por tentar mediar esse conflito, como responsável por alguma coisa que se aconteceu naquela família. No levantamento, a Bolívia e o Brasil foram os países que tiveram o maior número de juízes ameaçados em razão da função. Metade dos magistrados brasileiros que responderam à pesquisa revelaram que já foram ameaçados por causa de decisões proferidas por eles. Só perde para a Bolívia, onde mais da metade dos magistrados sofrem ameaças. A sensação de insegurança também é um problema nos dois países. No Brasil, 15% dos entrevistados disseram que se sentem totalmente inseguros para exercer a função. Na Bolívia, esse número aumenta a 42%. O resultado dessa pesquisa vai permitir traçar estratégia comum de atuação para o fortalecimento da independência judicial em toda a região. Aqui no Brasil, os representantes da magistratura querem saber mais sobre a saúde dos juízes, ambiente de trabalho, uso das redes sociais, além da atuação da magistratura na pandemia e sobre a justiça criminal. O estudo comprova que a carreira de magistratura no país é uma profissão de risco, como explica o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Essa violência, essas ameaças acontecem tanto nos grandes centros urbanos, mas também em alguma das pequenas comarcas, nos lugares mais longínquos do Brasil. Nesse lugar também preocupa muito, porque geralmente nessas menores comarcas, nesses lugares que estão mais distantes do centro de poder, a estrutura de segurança é muito mais precária. É comum se encontrar unidades judiciárias onde sequer há um controle de entrada no edifício do judiciário, no edifício do fórum. Não há, por exemplo, um detector de metais, não há segurança, não há uma revista, coisa que é comum, por exemplo, em uma agência bancária, ou para se entrar em algum evento, em determinadas festas, mas no fórum não. Bom, e para falar mais sobre esse levantamento, a repórter Carolina Chaves conversou com a juíza corregedora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Thaís Culau de Barros. Vamos acompanhar a entrevista da magistrada. Doutora, muito obrigada pela participação. Vem aumentando o número de ataques aos juízes nos últimos anos, né? O que a senhora tem percebido? De onde vem e como vem essas ameaças? A situação do Rio Grande do Sul é um pouco peculiar. Nós não temos um número muito grande de magistrados ameaçados e nem ataques. No Rio Grande do Sul, quem cuida dessas situações é o Núcleo de Inteligência do Poder Judiciário, que trabalha ligado ao nosso Tribunal de Justiça,
e nos últimos anos a média de atendimentos ela tem se mantido estável, por volta de 120 juízes atendidos ao ano. Desses 120 ameaças efetivas, tem se verificado por volta de 30 ameaças dentro do universo de todos os juízes do Rio Grande do Sul. Então, aqui nós não notamos um aumento nas ameaças aos juízes. Assim, talvez uma percepção de maior risco e maior vulnerabilidade por parte dos magistrados em função dos diversos ataques que a instituição Poder Judiciário tem sofrido nos últimos anos e que incentivam principalmente o desrespeito às decisões judiciais. Agora, de onde parte, né? E como essas ameaças chegam até os juízes? Elas chegam de diversas fontes, às vezes um réu que sabe que está tendo essa conversa num estabelecimento penitenciário, ele relata isso para o diretor do estabelecimento penitenciário, ou elas podem ser ameaças telefônicas, mas o mais comum são ameaças por meio eletrônico, através da rede social. Esse é o mais comum hoje em dia, são ameaças virtuais. Doutora Thaís, e como essas ameaças interferem na função, na atuação da função? Os magistrados que estão sob ameaça, e quando essa ameaça ela é verificada de que ela efetivamente traz risco para a segurança, para a integridade do magistrado, esse magistrado ele é colocado sob proteção desse núcleo de segurança do Poder Judiciário, ele é colocado em escolta 24 horas, se necessário é colocado sob proteção também a família do magistrado. Então, isso, sem dúvida, influencia não só na atividade profissional do magistrado, mas também em toda a sua vida. Quando a situação, e pode eventualmente até haver necessidade do afastamento do magistrado, ele sai em férias ou em licença, para que ele fique afastado por um período, quando se nota que a continuidade da atividade pode levar a alguma situação mais grave, mas isso de acordo com o interesse do magistrado. Mas o mais comum não são essas situações, nós temos raras situações de ameaças que chegam a essa gravidade no estado do Rio Grande do Sul. O mais comum são ameaças que não há essa necessidade, mas de qualquer forma elas com certeza interferem até psicologicamente no trabalho do magistrado, porque a pessoa executar suas funções, exercer a justiça, atuar com imparcialidade e mesmo assim ficar sob ameaça, ficar sabendo que sua família pode ser atingida, com certeza atrapalha psicologicamente o magistrado. Doutora Thaís, claro que o importante é garantir a integridade, né, física, psicológica do juiz, mas também é importante garantir a independência, né, da função da magistratura, né, não atrapalhar na atuação mesmo no trabalho do juiz. Com certeza, o que a gente mais verifica é que os magistrados eles querem continuar atuando nas suas funções, eles atuam de forma imparcial, atuam de forma independente. Os ataques que acontecem, por isso eu referi inicialmente à instituição Poder Judiciário como um todo, eles atrapalham nesta questão do descumprimento das ordens judiciais, eles passam para a população muitas vezes uma ideia de desrespeito a uma determinada ordem, e isso é muito grave, mas nós temos magistrados extremamente comprometidos, preocupados com as suas decisões, com a lisura das suas decisões, com a independência das suas decisões, e que continuam, apesar das dificuldades, agindo desta forma, independente e imparcial. Doutora, a gente pode dizer que a função de julgar é de risco? Sim, com certeza, a função de julgar ela é uma função muito delicada, porque ela exige preparo, exige estudo do magistrado, exige também sensibilidade, porque ele está lidando com a vida das pessoas envolvidas naquele processo, e exige essa independência, essa imparcialidade do magistrado de se manter afastado das pressões para que ele possa julgar de acordo com a justiça, de acordo com as leis, com a Constituição brasileira. Então,
se pode dizer com certeza que essa é uma atividade difícil e que exige muito dos magistrados. Doutora Thaís, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, muito obrigada, uma boa tarde.